Você já está vendo ali, o texto é Tito, capítulo 2. Nós temos estudado a carta de Tito, carta de Paulo a Tito, e eu convido você a abrir na sua Bíblia essa carta. Novo Testamento, carta de Paulo a Tito. Tito, capítulo 2. Todos acharam? Sexta-feira nós tivemos uma data muito especial para alguns, né? Para outros é uma data solitária. Mas o dia dos namorados, certo? Ou namoridos também, para quem já é casado, né? Mas a Tamires, para quem me viu ontem, né? Eu ganhei uma jaqueta de couro. Eu não sei se é de couro, mas uma jaqueta muito bonita. Ah, e do dia que eu ganhei, eu não tirei mais. Hoje eu tive que tirar porque ela já estava andando sozinha. Mas ela me deu aquela jaqueta com aquele embrulho todo bonito. E eu nunca imaginei que era jaqueta, né? Porque o embrulho não mostrava o que era. Eu imaginava que era uma coisa mais simples. Mas ela me deu aquela jaqueta. E aí ela ficou esperando ansiosa o meu presente. E eu falei: olha, amor, eu sei que essa jaqueta deve ter custado muito caro. Ela me deu presente antes da sexta-feira. Eu falei: então eu vou te dar uma coisa mais simples. E aí eu comprei uma luva para ela. Para quem já viu, ela chegou dirigindo, então tá habilitada, né? Ó o perigo, tomem cuidado, viu? Quando vocês forem embora. Tá dirigindo muito bem, brincadeira. E eu dei uma luva para ela dirigir moto. Só que quando eu dei o presente para ela, ainda estava dentro do saquinho daquela loja de R$ 1,99. E ela abriu sacolinha do mercado, ó, aquela sacolinha verde, né? Nem desenhada, né? E ela olhou para aquilo e falou: nossa, amor, que linda luva, muito bonita, tem detalhes em dourado. Mas isso aqui tem cara de presente? Cadê o embrulho? Não parece um presente. E de fato não parecia um presente mesmo, né? Ela gostou muito, o conteúdo do presente era algo muito importante para ela. Lógico, agora não vai mais sentir frio nas mãos. Mas faltou algo muito importante, que é o embrulho. Quão feio é, né, você dar um presente ou receber um presente com um embrulho de, ah, sei lá, de papelão, de jornal, né, aquele saco de pão cheio, todo engordurado. Imagina você receber um presente assim. Lógico que não. Quanto mais valioso, quanto mais bonito, quanto mais importante é o presente, melhor vai ser a embalagem, o embrulho do seu presente. Algo que aconteceu esses dias, não tinha como não comentar, mas vocês devem terem visto nas redes sociais, na televisão, a parada gay desse ano. Foi algo terrível. Ah, e cenas, eu preferi não colocar nada, nem a mais simples, porque é algo muito triste, né? E você olha para aquelas pessoas fazendo a sua reivindicação, né? Ah, e eu gostei muito de um artigo de um pastor, na verdade é um reverendo chamado Augustus Nicodemos, e foi interessante o que ele disse. Olha, de fato eu não fiquei assustado, eu não fiquei ofendido com essas declarações e com aquelas cenas. Porque a minha fé não está baseada em símbolos, a minha fé não está baseada numa cruz, eu não adoro a Jesus que está na cruz, eu adoro a Jesus Cristo em espírito e em verdade. Mas mesmo assim, quando a gente olha para uma cena dessa, parece que tem um ódio do Evangelho. Parece que os homossexuais, e não só eles, mas as pessoas no mundo afora, eles têm uma raiva do Evangelho. Por exemplo, eu li um artigo certa vez que dizia que concessionárias não abrem crédito para pastores, porque eles alegam que os pastores não pagam. Não só isso, mas já ouvi muitos incrédulos dizendo: olha, eu prefiro não contratar cristão, porque eles são pessoas que não terminam o trabalho, fazem mal feito e nem saem falando mal do patrão. Eu já vi incrédulos deixando de ir para a igreja, porque aquele casal que se diz cristão que mora do lado da sua casa, é o marido gritando com a esposa, é a esposa gritando com o marido, espancando os filhos, falando mal dos outros, e domingo, de paletó e gravata, todos na igreja. Nessa igreja eu não vou. Do jeito que eu vivo é melhor do que eles vivem. Pensando desse jeito, qual que é o problema do evangelho? Se o evangelho são as boas novas de Deus, são as boas notícias, a salvação chegou,
será que ele não é atraente? Hein? O evangelho não é atraente? O evangelho não é a boa notícia de Deus ao homem? De fato, ele é um bom presente, sim ou não? Então, onde está o problema? Está na embalagem, está no embrulho, naquilo que apresenta o evangelho, na forma com que ele é apresentado. E o evangelho é apresentado em que embalagem? Nós mesmos. As nossas vidas, os nossos exemplos, as nossas atitudes. O presente é até bom, mas muitas vezes as pessoas nem querem ouvir dele, porque a embalagem é de papel. A embalagem é de papel de pão, ou é apenas um plástico transparente. Com certeza, o mau exemplo de muitas pessoas não convém a Deus. Não agrada a Deus. Mas o que convém a mim então? O que convém a nós e Emma comemorando 32 anos? O que convém a mim que creio em Jesus Cristo? Nesse texto de Tito, capítulo 2, ele vai dizer o que convém aos idosos, convém aos homens e mulheres, o que convém aos jovens, o que convém aos líderes. E eu tenho certeza que esse texto vai fazer muita diferença na minha e na sua vida. Nessa noite nós vamos ver que cada um de nós somos elemento fundamental na forma com que Deus oferece o presente dele à humanidade, Jesus Cristo. Nós vamos ver que Deus espera cada um de nós coisas diferentes dependendo da nossa idade. Os embrulhos do presente, os vasos que carregam o tesouro de Deus, somos nós. E eu quero te convidar a ler então Tito capítulo 2, verso 1 até o 10. Tito 2, 1 em diante diz assim: Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Convido você a orar neste momento. Pai querido, neste momento, diante da Tua palavra, nós queremos te pedir que o Senhor nos mostre o que espera de nós. Que o Teu Espírito nos conduza ao entendimento da sã doutrina e de que esse conhecimento não seja apenas algo teórico, mas se transforme em prática, para que nós sejamos vasos úteis nas Tuas mãos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, que é quem escreve essa carta, ele escreve essa carta para Tito, que é um jovem pastor, não tão jovem assim, que está na ilha de Creta, que é uma ilha em que tinham várias igrejas. E o propósito dessa carta, na verdade, eram dois. Eu convido você a olhar o versículo 5 do capítulo 1. Olha o capítulo 1, 5. Olha o que diz lá. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Sobre esse segundo, então Paulo dá dois propósitos. Conserta as coisas aí e levanta líderes nessa igreja. O primeiro propósito, Paulo falou sobre ele dos versículos 6 ao 16, até o final do capítulo 1.
Versículos 6 ao 9, ele explicou como que deveriam ser esses líderes. Homens irrepreensíveis. Homens que não são homens que nunca pecam, mas homens que não têm nenhuma indignidade que você pode apontar o dedo e falar, você está falhando nisso. Eram homens que se arrependiam rapidamente, homens maduros na fé, líderes. E ele vai dizer por que esses líderes precisavam ser assim. A partir do verso 10 até o 16, ele vai mostrar que os líderes deveriam ser assim para combater os falsos mestres. Porque os falsos mestres, eles estavam ensinando o que não devia. E por isso, a partir de agora, no capítulo 2, verso 1, Paulo vai explicar para Tito como ele poderia cumprir o primeiro propósito, né, que era colocar em ordem as coisas. A expressão, né, pôr em ordem, traz a ideia de terminar de organizar, de consertar aquilo que está torto, de trazer, de voltar ao estado original. Em outras palavras, Tito tinha uma tarefa na igreja de Creta, fazer uma reforma protestante ali, lá na época de Paulo, lá naquela igreja. Mas por que ele deveria fazer isso? Olha o versículo 11 do capítulo 1. Paulo vai dizer que tinham falsos mestres ensinando o que não devem. Olha o texto. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem por torpe ganância. Ou seja, esses homens, eles estavam ensinando histórias criadas por eles, estavam ensinando mandamentos de homens, e Tito deveria confrontar eles para que a igreja fosse saudável. Olha o versículo 14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Paulo está dizendo, olha, exorta esse pessoal para parar de ouvir esses falsos mestres, cale-os ensinando a verdade. E aí Paulo vai resumir a vida desses falsos mestres no verso 16. Olha que interessante. No tocante a Deus, professam conhecê-lo. Entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Esses homens não eram crentes. Esses homens estavam desqualificados para o ministério, estavam ensinando a igreja de Creta. E aí Paulo fala, olha, pelo contrário deles, olha o que você deve fazer. Agora o verso 1 do capítulo 2. Olha o que ele diz. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Não interessa o que eles estão fazendo, você, pelo contrário, fale, anuncie, proclame aquilo que é apropriado, aquilo que é conveniente, um ensino saudável, um ensino que traz saúde. Mas o que é esse ensino? O que convém à sã doutrina? Se você olhar o capítulo 2, uma parte dessa sã doutrina está do versículo 1, do 2 até o 10, que é o que a gente vai estudar agora. E Paulo vai dar instruções de como colocar essa verdadeira doutrina em prática. Beleza, eu preciso falar o que convém à sã doutrina, mas o que é isso? Paulo vai explicar, olha, é isso aqui que você deve pregar para o povo aí em Creta. E ele vai falar, como eu já disse, para todo tipo de pessoa, para os idosos, para as mulheres, para os homens adultos, para os jovens, tanto os de sexo masculino quanto os de sexo feminino. Então vamos ver então o que convém à sã doutrina. Primeiro, aos homens idosos. Olha o versículo 2 que Paulo diz. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Paulo começa falando sobre os homens idosos que nós temos ali. Está meio escuro aí, mas ali é um homem idoso. Eles podem ser entendidos não como só aqueles senhorizinhos de muletas, mas homens mais velhos, homens maduros, homens experientes. Isso porque na cultura greco-romana, que era na época em que Paulo estava escrevendo essa carta, os homens não se dividiam em criança, adolescente, jovem, e aí depois vem os jovens adultos, depois um adulto, depois um ancião. Os homens eram divididos só em dois grupos. Ou ele era jovem, ou ele já era um homem maduro. Por isso, quando ele chegava na idade de guerrear, ele já era considerado um homem maduro. Então, Paulo vai falar não só aos idosos, mas aos homens já maduros, homens que já têm idade para ir para a guerra. Então, é para os homens mais velhos aí. E naquela época, esses homens, eles eram uma espécie de discipuladores, de mentores dos mais novos. Então, Paulo vai orientar eles a terem características de caráter. A primeira característica, ele vai dizer, devem ser temperantes. A palavra significa alguém sóbrio, alguém controlado, aquela pessoa que controla os apetites. Os homens maduros, eles devem ter um
um controle sobre os próprios corpos. Nada deve controlá-los, seja o álcool, seja drogas, seja fumo, a ira, seja o orgulho, nada disso deve controlar um homem maduro. Vale lembrar, né, que Creta tinha um vinho muito famoso. E era muito comum as pessoas beberem e ficarem bêbadas. E Paulo diz: olha, os homens maduros não devem ser controlados, muito menos pelo vinho. Mas não só isso, eles também deveriam ser respeitáveis. Literalmente a palavra diz dignos de respeito. Ele é uma pessoa que tem o respeito dos outros. Não porque ele impõe esse respeito, mas porque ele faz por merecer esse respeito. Eles deveriam ter um caráter honroso que merecesse o respeito das pessoas. Nenhum palavrão devia estar na boca deles. Eles não deveriam ser homens imorais, me desculpe o termo, mas homens safados. Eles não deveriam ser homens desonestos, malandros, que tentam sair, ter vantagem em todas as coisas. Pelo contrário, pelo exemplo dele, os jovens deveriam falar: eu quero ser como ele. Não só isso, mas eles também deveriam ser homens sensatos. E essa palavra sensato diz algo parecido com alguém equilibrado, alguém que avalia as coisas antes de agir, alguém que pensa. Quem consegue pensar antes de tomar uma decisão, consegue controlar os impulsos, ela não age sem pensar. Por serem maduros, esses homens deveriam pensar antes de agir, não deviam fazer nada precipitado, não deviam deixar as emoções controlarem eles. Um homem maduro não se deixa dominar pela ira, pela irritação, pela confrontação. Pelo contrário, ele primeiro para, ele avalia, ele pensa e ele toma uma atitude sábia. E eles também deveriam ser sadios, deveriam ser saudáveis. E é interessante que saudáveis em 3 áreas. Primeiro, na fé, na confiança que eles tinham em Deus. Segundo, no amor a Deus e às pessoas. E na constância. A palavra constância significa perseverança, esperança. E essa esperança em Cristo. A experiência de vida desses homens deveria ter lhes proporcionado para eles uma saúde espiritual. Eles confiam em Deus, eles amam as pessoas, eles não desanimam quando vem uma adversidade, eles têm a esperança depositada em Cristo. Homens cristãos mais velhos da IEMA, é isso que Deus espera de mim e de você. O embrulho do Evangelho na vida de vocês deve ser este. Vocês são exemplo para os mais jovens, seja na prática, seja até na própria vida espiritual. Portanto, seja temperante, controle os seus apetites. Não deixe que o vinho, não deixe que a ira, não deixe que o orgulho te controle. Seja uma pessoa madura, o suficiente para se humilhar e pedir perdão, para que não você venha a se render ao vinho ou à ira. Seja respeitável, conquiste o respeito das pessoas. Ninguém vai confiar num homem imoral. Ninguém vai confiar para aquele homem que olha para as jovens que passam na rua com pensamentos impuros. O que seus filhos, o que seus netos aprendem de você com o seu exemplo? Não seja uma pessoa boca suja, um homem desonesto, que passa os outros para trás. Conquiste o respeito dos outros com seu caráter digno. Não só isso, também seja sensato. Pense antes de agir. Atitudes impensadas, elas são esperadas sim, mas esperadas de um jovem imaturo, um jovem que não tem experiência, mas não de um homem experiente. Avalie tudo antes de tomar qualquer decisão. Não permita que as suas emoções o controlem. Seja também, por último, saudável na sua vida espiritual. Como que tem andado a sua fé, seu amor pelas pessoas, a sua esperança nas promessas de Cristo? De tanto aquilo que você já aprendeu da vida, aprendeu da caminhada cristã, a maturidade é algo que Deus espera da sua vida. Confie em Deus, ame o seu próximo, espere nas promessas de Deus, nas promessas de Cristo. É isso que Paulo diz aos homens idosos. Mas ele também não diz só aos homens idosos, ele vai dizer também para as mulheres idosas. E de novo também não é mulheres velhinhas, mas são pessoas maduras, mulheres maduras. Isso está lá no versículo 3 e 4a. Te convido a ler no texto. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho. Sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Para por aqui, não continua lendo o versículo 4. As mulheres idosas, em outras palavras, as mais experientes, pessoas mais vividas,
Semelhantemente, o texto diz, ou seja, do mesmo jeito que você fez com os idosos, façam também com essas mulheres. Isso significa, isso significa que elas deveriam ser e fazer alguma coisa. O que que elas deveriam ser? Primeiro, deveriam ser sérias em seu proceder. É interessante essa palavra séria, porque ela traz a ideia de alguém decente, alguém digna, alguém reverente no comportamento, na conduta. Mas como que é uma mulher decente? O texto vai explicar. Primeiro item de uma mulher decente. Ela não é caluniadora. Essa palavra significa aquela pessoa que difama os outros, que acusa com falsidade, que faz comentários maliciosos. Literalmente, uma fofoqueira, uma maldizente. Essa atitude é tão feia, mas tão feia, que a palavra vem da palavra grega diabolos. Ela é uma atitude do diabo. Essa palavra é associada ao próprio diabo. Ser maldizente e caluniador é uma atitude satânica. Uma mulher séria, uma mulher decente não fala mal dos outros, difamando. E segundo, uma mulher decente, ela não é escravizada a muito vinho, e é isso que o versículo diz. Ou seja, ela não é refém, ela não é escrava do vinho, ou de qualquer outra coisa. Paulo cita o vinho, mas porque o vinho era muito comum em Creta, mas a palavra traz a ideia de qualquer outra coisa que controla a pessoa. Por exemplo, uma mãe em que o filho desobedeceu e está o dia inteiro ali desobedecendo, e ela está tentando resolver todas as coisas de casa e não consegue porque o filho não para de fazer aquilo, em todo momento. E aí ela, movida de raiva, de ira, o disciplina, mas não da forma correta. Pega o que está na frente, a vassoura, e joga a vassoura na cabeça dele, e disciplina o filho, porque ela estava com muita raiva, muita ira. Essa não é a disciplina bíblica que Deus espera de uma mãe. Uma mulher decente não é uma mulher controlada pela raiva. Não é uma mulher controlada pela ira. Uma mulher madura não se deixa controlar por nada. Ela controla as suas emoções. Ela controla os seus desejos. Ela controla os seus vícios. Ela controla o seu próprio corpo. Porque ela é madura. Mas não só isso, elas também deveriam ser mestras do bem. A palavra mestra é interessante. Professora. Aquela que ensina. E aí elas deveriam ensinar o bem, o que é bonito, o que é gracioso, o que é excelente, o que é proveitoso, o que é admirável. Um mestre ensina algo, e aqui é interessante. Um professor ensina algo porque ele não sabe aquilo ali. Um professor ensina algo porque ele já conhece, ele domina a matéria. Um professor que não sabe o que está ensinando, ele vai de mal a pior. Os alunos não vão aprender porque nem ele sabe. Mas um professor, quando ensina, é porque ele já faz, é porque ele já pratica. O que nós ensinamos na teoria, nós devemos viver na vida. O propósito dessas mulheres serem professoras, as mulheres mais maduras, professoras daquilo que é útil, está no comecinho do versículo 4, e diz para instruírem, orientarem, exortarem as jovens recém-casadas. Literalmente as mulheres mais jovens. Não precisa nem ser recém-casadas. A palavra instruir para Paulo traz a ideia interessante de alguém que mantém outra pessoa nos seus deveres. Alguém que disciplina, olha, o seu caminho é esse aqui que você tem que seguir. As mulheres mais jovens, elas precisam de discipulado. Elas precisam do acompanhamento daquelas pessoas mais experientes. As mulheres mais velhas não só falam, mas elas ensinam até com a própria prática. Isso é tão sério que Paulo, quando ele escreve para 1 Timóteo, não precisa abrir lá, eu vou ler aqui, olha o que ele diz sobre uma mulher mais velha. Ele diz assim, 1 Timóteo 5, 9 e 10. Tenha sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido a atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Paulo está citando viúvas, mas ele fala, são pessoas dignas, mulheres maduras. Mulheres cristãs da IEMA, mulheres maduras, mais velhas. É isso que Deus espera de vocês. Com a idade vem a maturidade. Esse é o embrulho do evangelho que Deus espera que você seja. Você não é inútil, como a sociedade diz. Ah, um idoso, ele é inútil, ele não serve para nada. Mentira! A Bíblia te dá muito valor.
E muito mesmo. Seu ministério é muito importante. Seja séria no seu proceder, seja uma mulher decente. Não fique caluniando as outras pessoas, não fique difamando, maldizendo, fofocando. Isso é uma atitude demoníaca. Não se espera essa atitude de uma mulher digna. Não seja escravizada por nenhum vício. Não há coisa mais feia do que ver uma mulher sendo controlada pelo vinho, pela bebida, pela raiva, pela ira. O que Deus espera de vocês é autocontrole, é calma, é moderação. Mas não só isso, seja mestra do bem. Ensine as mais jovens a serem também pessoas decentes. Faça isso com o seu exemplo. Faça isso com o discipulado. As mais jovens, elas precisam de vocês. Elas não têm experiência. Onde vocês erraram, elas podem acertar. Não sabem o que Deus espera delas. Mulheres maduras, procurem uma jovem. Talvez recém-casada, talvez não. Mas invista na vida delas. Isso vai fazer bem para você, vai fazer bem para ela. E principalmente, vai embelezar o presente de Deus às pessoas, que é o Evangelho. Paulo não fala só às mulheres idosas, mas também vai falar às jovens recém-casadas. Olha o versículo 4, agora a segunda parte, e versículo 5. A amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. As mulheres mais velhas, elas deveriam instruir, como a gente viu, manter os deveres, né, das jovens recém-casadas, aquelas moças mais novas. E as moças mais novas deveriam aprender a ser algumas coisas. Primeiro, elas deveriam aprender a ser amorosas, literalmente amantes dos seus maridos e dos seus filhos. As mais jovens precisam aprender a não negligenciar as suas famílias. A palavra amor aqui usada por Paulo é a palavra philos, de filéu, que significa tratar com carinho, mostrar isso com as atitudes, gostar de cuidar de alguém. Paulo diz, olha, sejam amantes dos seus maridos, amem, sejam amorosas com eles. Mas não só isso, ele também vai dizer, sejam sensatas. Como a gente já viu, a palavra sensata, lá para os homens idosos, é alguém equilibrado, é alguém que avalia, que pensa antes de agir, que é controlado, que é prudente. Ou seja, as pessoas não agem no impulso, elas avaliam antes. Mulheres mais jovens, vocês precisam aprender a serem sensatas. Não só isso, mas também aprenderem a serem honestas. E é interessante essa palavra, eu estava comentando com a minha esposa ontem, pela manhã, ela falou, honesta é aquela que não rouba. Tudo bem, a gente pensa mesmo isso. Mas a palavra que Paulo está citando aqui é uma pessoa honesta, pura, santa, fiel, e isso está ligado à fidelidade ao matrimônio. Uma pessoa honesta ao seu marido, que não dá bola para outros homens, que não faz brincadeiras de duplo sentido, que não esconde nada do marido. É alguém fiel ao marido, que se dá ao respeito no trabalho, onde quer que esteja. Não só isso, elas também deveriam ser boas donas de casa. Literalmente, aquela pessoa que cuida e administra bem o lar. Uma jovem esposa deve aprender a cuidar bem do seu lar. Interessante que Paulo não proíbe que as mulheres trabalhem fora, não é isso que ele está dizendo, tanto que naquele contexto nem era comum isso. Ele apenas diz que a mulher deve cumprir o papel dela dentro do lar. Se elas conseguem fazer isso e ainda trabalhar fora, perfeito, não tem problema. Mas caso contrário, se a mulher não é boa dona de casa, ela está fora do papel dado por Deus a ela. Eu vi uma estatística que dizia que 65% das mulheres não querem ser donas de casa, querem trabalhar fora. Mas também eu vi uma outra estatística que me animou. Nós tivemos um congresso de jovens na igreja, na IECA, no mês passado, se eu não me engano, em que o pastor Jairo Cáceres, que era o preletor, disse que na igreja dele, 80% das mulheres na igreja não trabalham fora. Mas que isso não aconteceu do dia para o outro. Isso, olha, é a vida inteira dele, os cabelos brancos dele, derrubados da cabeça. E não porque isso é proibido, não pode trabalhar fora, mas porque essas mulheres perceberam que elas não estavam conseguindo cumprir o papel que Deus tinha dado para elas, de serem boas administradoras do lar. A mulher pode trabalhar fora e às vezes até precisa trabalhar fora no nosso contexto, mas elas não podem negligenciar a responsabilidade no lar.
As mulheres mais novas, elas deveriam aprender isso, porque não era comum elas fazerem isso. Lembra de quando Paulo falou das mulheres mais velhas lá em 1 Timóteo? Eu vou ler outro texto que fala sobre as mais novas. Em 1 Timóteo 5, 13 a 15. Olha o que diz. Além do mais, as mais jovens aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa, e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Pois com efeito já algumas se desviaram, seguindo a Satanás. As mais jovens que ficassem viúvas, que o marido morresse, deveriam se casar de novo, em vez de ficar vagando de casa em casa, para cuidar da família. Isso, deixar de cumprir esse papel era estar se desviando do caminho, seguindo a Satanás. Mas não só isso, Paulo também vai dizer que elas deveriam ser pessoas bondosas. Elas deveriam ser amáveis, agradáveis. Interessante isso. Serem um refúgio para o marido, um refúgio para os filhos, um refúgio para as pessoas que visitam a casa. Provérbios 19:13 diz assim: o filho tolo é a ruína de seu pai, e a esposa briguenta é como uma goteira constante. Sabe aquela gota que fica toda hora caindo? Pique, pique, pique. O senhor Aguinaldo foi pregar lá no Maracanã na quarta-feira, e lá é uma sala de aula e tem uma torneira. E eu fui inventar de tomar água antes do culto. E aquela torneira não fechava, e ficava pique, 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 pique. E ele pregou o tempo todo. Eu falei, por que eu fui abrir essa torneira? E depois tentei fechar e não fechou. Mas a Bíblia diz que uma mulher briguenta, uma mulher que grita, que não é bondosa dentro do lar, ela é para o marido como uma goteira constante, que só irrita. A esposa bondosa não é alguém que sempre fica gritando, mas é alguém com quem o marido quer estar, onde ele encontra refúgio do trabalho, das preocupações. Mas não só isso, essas mulheres também deveriam ser sujeitas aos próprios maridos. Elas deveriam se colocar debaixo dos seus maridos, se submeterem à autoridade dos maridos. Entendam bem, não é uma escrava, mas é alguém que não faz as coisas sem ter a aprovação do marido. É alguém que se submete à liderança do esposo. Mas por que elas deveriam fazer isso? O versículo termina dizendo: para que a palavra de Deus não seja difamada, insultada, caluniada, blasfemada. Se a esposas, olhem para mim. Se vocês não forem submissas aos seus maridos, vocês abrem margem para que as pessoas falem mal da palavra de Deus. Isso é muito sério. Muito sério. Mulheres mais jovens da IEMA, é isso que Deus espera de vocês. Seu ministério também é algo muito importante. Seus maridos, seus filhos precisam desesperadamente de vocês. É com esse embrulho que Deus quer que você apresente o Evangelho. Seu ministério não é menor do que do pastor e nem do que de ninguém. É uma enorme tarefa, exige muita dedicação. Ame seus maridos e seus filhos, não os negligencie, eles precisam de você. Não perca tempo com coisas desnecessárias. Eles são a prioridade, não a novela, não a vizinha, não a sua mãe, ou qualquer outra coisa. Importa cuidar deles primeiro. Seja sensata, pense antes de agir, seja prudente, alguém controlada. Seja honesta no seu matrimônio. Não dê brechas para aquele galanteador barato do seu trabalho. Seja fiel ao seu marido. Seja boa dona de casa. Não negligencie as tarefas do lar, mesmo que você trabalhe fora. Seja alguém bondosa. Não seja um monstro bravo a todo momento. Receba o seu marido e seus filhos com carinho. Seja um refúgio para eles. Seja uma mulher sujeita ao marido. Não confronte a autoridade dele publicamente. Não humilhe ele na frente dos outros. Não faça nada por cima da sua autorização. Deus espera que você seja uma auxiliadora dele e não uma gladiadora ou dona dele. Faça isso porque a palavra de Deus, para que ela não seja mal vista, mal falada. Isso é um grande ministério. Paulo continua dizendo agora no versículo 6, aos jovens, aos moços. Vamos ler o versículo 6. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. E acabou. Não tem mais nada para os jovens. Que grande tarefa.
A palavra moços que Paulo usa são jovens, tanto rapazes quanto garotas. Ele vai dizer de novo, de igual modo, semelhantemente, do mesmo jeito que você falou com os idosos e com as mais velhas, e com as mais novas, as mulheres, agora fala para os jovens. Eles deveriam ser exortados, instruídos, encorajados, repreendidos, para que fossem criteriosos em todas as coisas. Como assim criterioso? O que esse raio de palavra significa que eu não entendo? A palavra é a mesma usada para os idosos e também para as mulheres mais velhas. Pessoas sensatas, pessoas prudentes, sábias, que avaliam, que pensam antes de agir. Os jovens não deveriam tomar as decisões e atitudes sem antes avaliar o que eles estavam fazendo, sem se controlar. Os sentimentos não deveriam controlar os jovens. Isso deveria ser em todas as áreas da vida. Ter autocontrole no temperamento, ter autocontrole na língua, na ambição, na avareza, nos apetites carnais, nas vontades sexuais. Sejam criteriosos. Espera, calma, pensa antes. Jovens da IEMA, moços e moças, isso é o que Deus espera de vocês. O embrulho que vocês devem vestir para apresentar o presente de Deus aos homens é ser criterioso. Não tome decisões impensadas. Não seja controlado pelas suas emoções. Não siga o seu coração sem antes avaliar as coisas. Seja criterioso. Se controle. Procure conselhos. Não faça nada precipitado. A maior parte das frustrações do futuro são fruto de decisões mal tomadas e impensadas no presente. Quantos já não sofreram por ter começado um namoro cedo demais, por desobedecer aos pais, por não ter dado ouvido aos conselhos dos mais velhos? Eu devia ter ouvido a minha mãe, eu devia ter ouvido o meu pai. Isso porque você não foi criterioso. Jovem, ainda dá tempo de você ser criterioso. Avalie antes, ouça. Seja prudente, pense e principalmente ouça os mais velhos. E Paulo vai dizer também, o penúltimo grupo de pessoas, na verdade é a Tito que ele diz. Olha o versículo 7 e 8. Olha o que ele diz no versículo 7 e 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Tito aparece bem aqui na lista, por que será, né? Porque provavelmente ele estava naquela fase entre jovem e adulto. Paulo está dando instrução para jovens, agora fala, agora você, Tito, seja um exemplo para os jovens também. Não só para eles, mas para toda a igreja. Tito era o pastor, vamos imaginar assim, da igreja. E um pastor é um presbítero, um líder. Então, essa instrução que Paulo dá para Tito, ele também está dando para os presbíteros, para os líderes da igreja. Então, a orientação é para eles. Olha o que eles deveriam se tornar. Primeiro, ele deveria se tornar padrão. A palavra padrão é interessante. Significa exemplo, protótipo, modelo a ser seguido. Tito deveria ser um padrão a ser copiado pelos jovens, e não só por eles, mas por toda a igreja. Esse padrão que eles deveriam ser era no quê? Em como joga videogame? Em como joga futebol? Não, o exemplo que você deve dar é padrão de boas obras, de boa conduta, de atitudes úteis, de atitudes agradáveis. A forma de agir dele deveria ser algo tão excelente, tão boa, que deveria ser seguida por toda a igreja. Ele deveria ser literalmente um pequeno Cristo, uma maquete que apontasse para o prédio verdadeiro que é Jesus. Assim, toda a igreja ia ver que é possível ser uma bênção, mesmo ainda tendo pecado. É possível, ele é pecador igual eu, mas ele está conseguindo. Não é diferente de mim. Por isso Tito deveria ser um exemplo. Tito deveria ser um imitador de Cristo para que a igreja também pudesse imitar a Cristo. Não só isso, ele também deveria ser um padrão de boas palavras. O texto vai dizer no ensino, na instrução, naquilo que você for falar, naquilo que você for ensinar, mostra integridade. Integridade significa um ensino sem doença, sem enfermidade. Ou seja, alguma coisa saudável que produza vida e não morte. Esse deve ser o seu ensino. Reverência, honra, pureza. Lembra dos mais velhos que deveriam se dar ao respeito? É mais ou menos isso que Tito deveria demonstrar: dignidade, santidade. E não ficar falando palavras inúteis que não merecem atenção, não merecem respeito.
Não só isso, mas ele também deveria mostrar linguagem sadia e irrepreensível. As palavras de Tito deveriam ser saudáveis, palavras que promovem vida, a tal ponto de serem irrepreensíveis. Ninguém poderia apontar o dedo para ele e falar: olha, lembra aquilo que você falou, você está errado, porque você não deveria ter falado aquilo. Tito deveria mostrar uma linguagem irrepreensível. Ninguém pode apontar o dedo para a sua linguagem, porque você está pensando antes de falar. E ele vai dizer que tudo isso, final do versículo, é para que o adversário, o oponente, o inimigo seja envergonhado. Porque esse adversário não vai ter nenhuma indignidade, nenhuma coisa má, nenhuma coisa perversa, sem valor, que dizer ao respeito de Tito. É isso que ele diz? Não, ao nosso respeito. Tito, você tem que fazer o seu papel, porque você não sabe quem que vai ser difamado? Nós, todos. Não só a igreja, mas principalmente os ministros. Quantas pessoas falam mal dos pastores por gente que fala coisa que está errado, que vive uma vida toda torta? Paulo está dizendo, se você fizer o seu papel, ninguém vai ter nada para falar contra todos nós. O inimigo aqui pode ser o próprio Satanás, ou pode ser alguém que se levantava contra a igreja de Creta, talvez um dos falsos mestres. Mas Paulo fala independentemente de quem seja. Se você não der motivo, esse cara não vai poder falar nada. Líderes e oficiais da IEMA, é isso que Deus espera de vocês. Ser um exemplo de boas obras e palavras saudáveis. Esse é o embrulho que Deus espera que vocês apresentem o Evangelho. Grande é a responsabilidade daqueles que estão aqui na frente. Seja padrão de boas obras. A sua vida deve ser um espelho de Cristo, um modelo a ser seguido. Os jovens, os adultos, os idosos, eles devem ser como Cristo. Eles vão aprender isso aonde? Vão aprender na vida de vocês, que são homens mais maduros, homens experientes na fé. O que mais ensina a igreja, isso é interessante. Não é o jeito que o pastor chega aqui, raça de víboras, pecadores, mudem. O que mais ensina, e isso mudou a minha vida por completo. A gente foi fazer uma viagem missionária no final do ano passado. E chegando nessa igreja, uma igreja como a nossa, assim, e ia comemorar o aniversário também. Um pastor bem velhinho, bem humilde, ele falava bem baixinho. E a gente jantou com os bancos lá no gramado daquela igreja. E aí eu peguei o prato e fui lavar. E estava junto com um dos colegas que foram na viagem missionária. Nós estávamos lavando os pratos que chegavam. E aí esse pastor chegou com o prato e ficou do nosso lado segurando. E eu virei para ele e falei, pastor, mas pode deixar que a gente lava. Ele chegou mais perto de mim, bem baixinho, e falou, se eu não lavar, que exemplo eu vou dar para a minha igreja? Eu te peço, por favor, me deixa lavar. E eu dei um passo para trás e ele lavou o prato dele. Gente, a igreja aprende com aquele que diz, olha, eu não sou perfeito. Eu sou falho. Mas, gente, do mesmo jeito que eu sou falho, a palavra diz que dá para melhorar. Dá para ser como Cristo. Então eu peço perdão para vocês por ter falhado. Mas eu vou para o alvo. E vocês devem ser assim também. Não porque eu sou o perfeito, mas porque eu sou o principal dos pecadores. Porque eu sou um exemplo de arrependimento. Isso é o que o líder deve ser. Não aquele que fica com o nariz empinado. Vocês são diferentes mesmo. Não, é aquele que faz assim. Eu sou pior do que vocês. Eu preciso estar todo dia lendo a Bíblia, porque senão, ai de mim. É dessa forma que a igreja aprende como o líder lida com o seu próprio pecado. Se ele reconhece, se ele confessa, se ele abandona, a igreja vai fazer isso. Mas se o líder omite, ele finge que é o único que não peca, que ninguém está vendo o pecado dele, mas todo mundo está vendo, a igreja vai fazer a mesma coisa. Mas não só isso, líderes, sejam padrão de boas palavras. O que você fala deve ser algo saudável, deve transmitir graça, integridade. Não jogue palavras ao vento. É por causa de líderes repreensíveis que os adversários de Cristo, eles difamam a Deus. Não dê brecha para os opositores falarem mal dos crentes. Pelo contrário, envergonhe-os, não lhes dando nada, nenhum motivo para falarem mal contra os líderes e contra a igreja. E por último, graças a Deus, os servos. Verso 9 e 10, vamos ler o texto. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes aos seus próprios senhores, dando-lhes motivo de satisfação,
Não sejam respondões, não furtem. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Paulo agora pensa na vida profissional, na vida dos servos, dos escravos. Isso porque naquela época era normal terem escravos, era uma época de escravidão. Mas Paulo diz isso para eles, podemos aplicar hoje para aqueles que são empregados nos dias de hoje. Ele vai dizer: olha, sejam obedientes primeiro. É a mesma palavra usada para as jovens recém-casadas que deveriam ser sujeitas, submissas aos maridos. Os servos devem estar em tudo, se colocar debaixo dos seus patrões, da autoridade dos seus senhores. Assim, os servos dariam a eles motivo de satisfação. Seria algo muito aceitável, muito agradável. Eles também não deveriam ser respondões. A palavra traz a ideia de aquele que fala contra, aquele que se opõe em palavras. Mas não é simplesmente isso, é aquela pessoa que responde, que recusa obedecer. Fala: não vou fazer o que você está mandando. Paulo está dizendo: servos, não façam isso, obedeçam. Eles também não deveriam ser furtadores. Paulo diz: não roubem, não desviem aquilo que não é de vocês. Pelo contrário, ao invés de roubar, os servos deveriam dar prova, mostrar, demonstrar, exibir publicamente toda a fidelidade, a lealdade, que eles são dignos de confiança. Interessante é que essa lealdade, ela deveria ser colocada em prática, publicamente. Deem mostras de que vocês são fiéis, de que vocês são confiáveis. E o propósito disso está no final do versículo, e ele diz: para ornarem, embelezarem, ornamentarem, deixarem bonito, atraente a doutrina de Deus, o nosso Salvador, e isso em todas as coisas. A tarefa do servo, do escravo, é muito digna. Quando ele cumpre o papel dele em obediência à palavra de Deus, à doutrina, em obediência, em honestidade, ele embeleza a doutrina de Deus. Não que ela precisa, mas que ele torna ela agradável. Puxa vida, faz diferença mesmo esse evangelho. Eu quero para mim isso. Quando ele vive a fé na prática, o evangelho se torna atraente. Servos, trabalhadores, e creio que a maioria de nós somos isso, da IEMA. É isso que Deus espera de vocês. É nesse embrulho que Deus quer que vocês apresentem as boas novas aos seus colegas de trabalho. Quão feio é alguém que não quer saber de Deus por causa do mau testemunho de uma pessoa que se diz cristã. Por isso, servo, seja obediente em tudo. Que seu patrão esteja satisfeito com sua vida. Seja agradável a ele, não sendo respondão, que se recusa a se submeter a obedecer. Pelo contrário, seja alguém honesto, não furte, mas mostre diariamente a sua lealdade. Dê mostras públicas de que você é confiável. Seja sincero, seja cristão. Lembre-se de que isso tem um propósito. Você carrega nas costas uma grande responsabilidade. Você representa Jesus Cristo. E é possível ser um exemplo no trabalho. Quando você cumpre o seu papel no trabalho, você embeleza a doutrina de Deus. Você coloca um embrulho digno no maior presente que existe, a salvação em Jesus Cristo. Por fim, o que convém a sã doutrina? É que cada um cumpra o seu papel. Assim, o embrulho, o presente de Deus aos homens, se torna cada vez mais bonito. Por fim, como conclusão ao nosso tempo aqui, que essa mensagem de 32 anos da IEMA perdure pelos próximos mais 32 e sei lá quantos Deus permitir. Pratique a sã doutrina publicamente, e ela será a todos atraente. Viva o que Deus espera de você. Com isso, o evangelho se torna bonito, vale a pena. Isso eu quero para a minha vida. Convido você a fechar os seus olhos e nós orarmos neste momento. Não sejamos como os judeus que, conhecendo a verdade, deixaram de ser um exemplo vivo dela. Por isso, Deus era difamado entre as nações pelo mau exemplo deles. Romanos 1,17 diz: ora, você que apoia-se na lei e se orgulha em Deus, se você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei, se está convencido de que é guia de cegos, luz para os que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestres de crianças, porque tem na lei a expressão do conhecimento e da verdade, então você que ensina os outros não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta?
Você que diz que não se deve adulterar, adultera? Você que detesta ídolos, rouba os templos deles? Você que se orgulha na lei, desonra a Deus obedecendo a lei? Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Que nossas vidas causem conversões e não decepções na sociedade. Pai, muito obrigado, Deus, por esse tempo. Perdoa-nos por tantas vezes que nós te desagradamos e não cumprimos o nosso papel. Nos ajude a cumpri-los na dependência de Cristo, porque em Cristo é possível, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.